Muito bem-vindos e bem-vindas todos aqui nesta live de lançamento do livro Grafos, Escritos Nômades sobre a Cena, e será uma conversa que eu terei com uma amiga muito querida, Maria Lúcia de Souza Barros Lupo. Ela é a atual coordenadora do programa de pós-graduação da ECA USP e ela é doutora formada pela Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Então, teremos agora aqui esta conversa e eu passo, então, a palavra imediatamente para Malu. Boa tarde para todos, quase boa noite já. Com muito prazer que nós recebemos vocês, os nossos amigos, por enquanto invisíveis, para uma conversa a partir do lançamento mais recente do Edélcio. Duas palavras sobre o Edélcio, para quem eventualmente não está muito inteirado sobre quem ele é. O Edélcio é autor de uma série de publicações-chave para compreender a cena brasileira e a sua história. Entre os múltiplos livros que ele publicou, vamos citar apenas alguns: Teatro e Política, Arena, Oficina e Opinião, O Espetáculo Autoritário, Para uma História Cultural do Teatro, Cena e Ficção em Aristóteles, Uma Leitura da Poética, além de uma série caudalosa de ensaios, capítulos de livros, artigos e críticas em publicações especializadas. Então, o Edélcio vem protagonizando uma sólida reflexão de cunho filosófico, estético, político, a partir de diálogos que ele vem mantendo continuamente com a cena brasileira, o que inclui também uma interlocução fecunda com a produção realizada fora do país desde os anos 1970. É um pensador ousado e contundente das nossas artes cênicas, que vem atuando de modo especialmente crítico em praticamente todos os campos da reflexão teatral. Ele é teórico do teatro, pesquisador, crítico, ensaísta, dramaturgista, jornalista e, não é porque é o último que é o menos importante, professor, aposentado da Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, em Florianópolis. O Edélcio atuou também como ator, como diretor teatral e atuou na esfera das políticas públicas de cultura. Então, como ele já disse, se trata de um grande amigo, antigo amigo, desde os bancos escolares da USP, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que não eram bem bancos, eram cadeiras de braço, mas, enfim, nós nos conhecemos, então, lá se vai meio século, não é pouca coisa, né? O que nos traz, então, hoje, para esse bate-papo com o autor, é o livro, então, o livro que nos reúne aqui. É um lançamento recentíssimo do Edélcio, chamado Grafos, Escritos Nômades sobre a Cena, editado em formato online pela editora Pequeno Gesto, do Rio de Janeiro. O livro é a mais recente publicação de uma trilogia cujos dois primeiros lançamentos foram Soma e Subtração, Territorialidades e Recepção Teatral, e Incursões e Excursões, a Cena no Regime Estético. Então, esse é o terceiro volume dessa trilogia. Vamos começar, Edélcio, eu queria te pedir para você nos esclarecer sobre o elo de ligação que vincula as três publicações entre si. Quais são os elos que fazem você dizer que nós estamos diante de uma trilogia? E eu queria chamar a atenção dos espectadores, dos nossos ouvintes, espectadores, como é que a gente vai chamar, dos nossos convidados, para a capa desse livro recém-lançado. Se trata de um esquema aludindo a uma teia abstrata de conexões que convida o leitor a inventar caminhos entre os seus elementos. Isso me pareceu uma capa muito feliz, porque eu inventei aqui uma trajetóriazinha que talvez fique relativamente evidente na conversa que nós vamos ter, mas me pareceu muito feliz essa concepção de capa. Então, Edélcio, existe um elo, traduz para nós qual é o elo que você teve em vista quando vinculou as três publicações entre si. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado por todas essas palavras que você iniciou a conversa, fazendo uma apresentação mais do que elogiosa para mim. Eu fico muito, muito comovido. Malu, essas três publicações, elas reúnem aquilo que eu produzi de melhor na minha vida acadêmica. Como você sabe, eu fiz um doutorado tardio e uma carreira acadêmica também tardia, nesse sentido, não é? E é claro que, depois que eu entrei para a universidade, as minhas preocupações intelectuais e também
o meu trabalho prático, como enquanto pesquisador, ele mudou de qualidade, porque a universidade exige outros patamares de atuação. Então, entre a minha produção anterior à entrada na universidade e a minha produção a posteriori, existem diferenças significativas. E, ao longo desse período universitário, esse período acadêmico, eu fui produzindo capítulos, eu fui produzindo livros inteiros, integrais, e fui produzindo também artigos, não é? Capítulos de livros. Então, pouco a pouco, eu fui acumulando, digamos assim, uma quantidade bastante razoável de diferentes materiais, que eu reuni nesses 3 títulos que você citou. Então, o primeiro deles, que foi Soma e Subtração, representou o início da minha trajetória acadêmica, no qual eu estava muito mais preocupado com questões ligadas com a recepção crítica. Então, a maior parte dos capítulos é dedicada à estética da recepção e à teoria da recepção. Uhum. No segundo volume, que é o que se chama Incursões e Excursões, foi o momento no qual, que eu considero aqui uma segunda, digamos assim, abordagem, foi quando eu me converti à performance, digamos assim. Ou seja, foi o período posterior ao meu contato com a obra do Richard Schechner, e aonde eu passei a estudar com bastante profundidade as questões ligadas com a performance e com a performance art. Então, a produção resultante desta incursão está aquilo que eu produzi de melhor, não é tudo que eu escrevi, mas, enfim, eu fiz ali alguns ajuntamentos de textos, não é? Peguei três artigos e fundi num só, coisas desse tipo, para poder produzir um panorama sobre essas questões ligadas com a performance, a performatividade e o performativo. Então, são os 3, digamos assim, eixos que conduzem à construção desse segundo livro. E agora, o terceiro, que é este, Grafos, não é? Foi uma espécie de passar a colher no fundo do tacho para pegar os textos que tinham ficado, por uma razão ou por outra, tinham ficado de fora. É o caso, por exemplo, do teatro pós-dramático, que é um capítulo de uma obra que foi publicada pela Perspectiva e que tem o título de O Pós-Modernismo, e que foi escrito sob circunstâncias muito, digamos assim, especiais, porque o Jacó me ligou desesperado que precisava de um capítulo sobre teatro e eu tinha que produzir esse capítulo em 20 dias, porque a obra já estava saindo. Eu agora hesitei muito em colocá-lo nessa nova publicação, exatamente pelo fator tempo, isto é, pelo tempo decorrido. Então, resumindo, os 3 títulos, eles apresentam um grande panorama, digamos assim, da minha produção intelectual. Perfeito, perfeito, Edelso, perfeito. Muito bom. Eu gostaria de começar, então, um mergulho dentro do Grafos, levantando uma questão que me chamou muito a atenção no capítulo Inimigos do Teatro. No Inimigos do Teatro, você apresenta figuras-chave das imprecações contra o fenômeno da cena ao longo da história. E aí eu não consegui não pensar, Edélcio, nos pontos em comum que esses argumentos contra o teatro têm com a recusa da representação do corpo humano no mundo islâmico. É alguma coisa de muito semelhante. O corpo humano, o ser humano, digamos assim, é visto como uma criação de Deus e, portanto, não cabe ao homem nem no cristianismo nem no Islã. Quer dizer, no cristianismo é mais nuançado, mas a ideia de reproduzir o homem, com todos, inclusive quando essa reprodução implica nos vícios e nas paixões, etc., não é vista com bons olhos. Então, esse é um ponto que me chamou muito a atenção, porque você faz uma trajetória histórica situando algumas dessas figuras de uma forma muito interessante. Então, você vai começar com Tertuliano, Santo Agostinho, e depois você chega até Calvino, na Suíça. E no item, quando você vai trazer à tona o Calvino,
a passagem que mais me interessou é a passagem em que você conta que, quando D'Alembert foi escrever, no século XVIII, dentro da enciclopédia, o verbete Genebra, o D'Alembert lamenta que não haja teatros na cidade. Como bom francês, ele não entende como é que os suíços podiam viver sem teatro. Então, o Rousseau toma ciência disso e responde com a famosa carta d'Alembert, em que ele condena o teatro em prol da festa, da dança, da alegria compartilhada, sem divisão de papéis entre quem vê e quem faz. Na realidade, ele faz então uma ode à festa. E menciona, inclusive, alguma coisa que nós conhecemos muitíssimo bem, que são os mastros adornados com flores das festas que a gente vê nas festas juninas brasileiras. Essa imagem, Edelson, nunca saiu da minha cabeça desde que eu li a carta da Lambert. Até hoje eu tenho essa imagem muito nítida na cabeça. O que me pareceu muito curioso nessa situação toda, quando eu fui ler o teu capítulo, é que nós, estudantes de teatro nos anos 70, nós sabíamos que Rousseau tinha uma posição categórica contra o teatro, evidentemente, a gente sabia isso, era um ponto importantíssimo, mas, na realidade, o que mais nos chamou a atenção nesse episódio todo, no século XIX, foi a valorização de manifestações populares que nós, na época, estudantes, considerávamos chave para pensar o que nós nomeávamos na época, não como acontecimentos performativos ou performáticos, mas eram acontecimentos nos quais a mímese estava ausente ou quase ausente. Então, do nosso ponto de vista de estudantes, anos 70, esse elogio da festa trazia uma noção de prazer compartilhado, coletivo, sem que houvesse atores versus espectadores, o que muitos anos mais tarde seria trazido à tona como um aspecto altamente valorizado pelos teatreiros brasileiros, e não só. Então, eu me lembro perfeitamente de estar assistindo Edélcio Graças Senhor e lembrar dessa passagem. E ficar pensando, gente, mas tem relação, isso de alguma maneira, a ode que o Rousseau faz à festa, de alguma maneira, está presente aqui no teatro, com o Zé Celso. Então, eu queria chamar a atenção para você, a tua atenção para o fato de que, lendo hoje, você salienta com todas as letras que a posição do Rousseau era muito mais uma rejeição ao teatro do que um destaque favorável às manifestações de rua. Só que hoje, passado o tempo, de acordo com tudo que aconteceu com a história do teatro recente, nos parecia na época, e ainda parece interessante, essa ode à festa. Essa ode que talvez tivesse alguma coisa de vagamente dionisíaco, poderíamos arriscar. Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Você acha que isso é muito esquisito? O que te parece esse comentário? Muito interessante. Em Hum. primeiro lugar, pensar o seguinte: quando você se referiu ao Graça Senhor, foi algo que não me passou pela cabeça enquanto eu escrevia. Mas agora Aham, que você falou, eu me lembrei também da intensidade que era o Graça Senhor e aham, o quanto era possível ali vislumbrar um desses integrantes do elemento festivo aham, exato. e que, de alguma maneira, vai estar presente no Teatro do Zé Celso ao longo de toda a trajetória dele. Não é? Quer dizer, para Então, quem assistiu os últimos espetáculos produzidos pelo Zé, dirigidos pelo Zé, tem perfeita clareza sobre o que é este elemento festivo. Vou chamar assim perfeito, por enquanto. perfeito. Veja uma coisa que eu acho que é interessante nessa conversa. Em primeiro lugar, a, quando nós éramos estudantes no começo dos anos 70, foi exatamente quando estourou com muita força a performance. Foi. Embora, ou seja, de Schechner, trabalhando nos Estados Unidos, mas também do Bread and Puppet, que é um outro grupo que não tem relação direta com o Schechner, mas que trabalhava com muita intensidade a noção da festa. Sim. E, entre outros grupos norte-americanos, alguns que já se dissolveram há muito tempo, não é? E que também iam para as ruas para promover um verdadeiro be-in entre a plateia, que era Isso. aquele clima hippie da época, não é? E que favorecia tanto esses encontros coletivos e essa troca de energia, digamos assim, entre todos aqueles que ali estavam,
sem distinção entre quem poderia ser ator ou quem poderia ser participante, entende? Então, essa ideia da festa, ela, na realidade, eu diria, é uma ideia utópica, recorrente nas artes cênicas ocidentais, desde pelo menos o século XVIII, quer dizer, desde pelo menos Rousseau. Nós vamos encontrá-la em vários outros momentos. Nós vamos encontrá-la desde a Revolução Francesa, todas as festas que foram organizadas depois da Revolução Francesa. Nós vamos encontrá-la em vários outros países também da Europa, não é? Na sequência de várias revoluções, com muita ênfase no final do século XIX, com o Romain Rolland, e na gênese do teatro popular francês, não é? Depois isso para, mas vamos vê-la ressuscitada na Revolução Russa. Sim. Onde, novamente, a ideia da festa vai aparecer. E, ao longo do século XX, eu diria que essa é uma utopia recorrente. Quer dizer, nós vamos encontrá-la em diferentes lugares, em diferentes países, em função de certas circunstâncias sociopolíticas que esses países vão atravessar. Tá bem? Então, não sei se com isso eu esclareço um pouco a sua questão, a sua pergunta, neste sentido. Eu acho, sim, que o Rousseau não aprofundou essa questão ligada com a festa, embora ela tenha sido um objeto de estudo, especialmente da antropologia, da etnografia, ao longo do século XX. Então, a história das festas foi muito tratada inicialmente pelo Duvigneau. O Duvigneau vai estabelecer várias relações entre momentos festivos, que têm muita correlação com as artes cênicas, né, em vários momentos diferentes. E eu acho que ele abriu, então, uma vereda para quem queira se aprofundar nesse assunto ou nessa perspectiva analítica, entende? E isso me parece que é um campo fértil, muito interessante. De qualquer modo, para resumir e fechar também isto, é preciso não confundir a festa, tal como ela foi pensada aí pelo Rousseau, e tal como ela também foi depois manifestada em várias ocasiões, com ritual ou cerimônia. Não são exatamente a mesma coisa, tá? Muitas vezes as pessoas podem confundir uma coisa com a outra. Como, por exemplo, um teatro de cunho artodiano, que trabalha com a ideia de ritual, mas ele não trabalha necessariamente com os elementos da festa, ou pelo menos não todos os elementos da festa. Então, quer dizer, a gente tem que pisar nesse terreno com algum cuidado, para não confundir uma coisa com a outra. Com certeza. E não tomar uma coisa pela outra. Com certeza. Só para esclarecer mais um pontinho, Edelso, porque essa nossa conversa está me levando realmente para os anos 70, literalmente. O que nos parecia curioso, na medida em que eu sempre trabalhei com a perspectiva de pedagogia do teatro, nos parecia muito curioso, a minha turma, que o cara que o Rousseau, que tinha escrito a Nova Heloísa, que tinha escrito o Emílio, que tinha tido preocupações humanistas e de educação tão, digamos, tão fortes, tão contundentes, se interessasse também pela festa. Então, daí a gente tentava entender que articulação seria possível entre uma perspectiva educacional e uma festa de rua, uma festa popular. E isso, realmente, na sequência, acabou tendo, como você acabou de passar rapidamente, acabou tendo desdobramentos muito grandes em várias direções até chegar no século XIX, ou melhor, até chegar no século XX. Muito legal. Só uma Agora, coisa última, desculpe, Malu, sem querer te interromper, mas e também, só para ficar claro, há um elemento importante que eu acho que precisa ficar destacado. A festa russoniana é uma festa calvinista. Pois é. Ela não é uma festa dionisíaca. Certo. Então, esse dado me parece que é fundamental para diferenciar uma coisa da outra. Perfeito. A festa do Rousseau é um pouco a nossa festa de São João. Sim, entende? perfeito. Ela não é a festa da transgressão, perfeito, que é exatamente perfeito. o que o Duvigneau vai trabalhar. Quer dizer, a noção, e o Bataille também, de uma certa maneira, trabalha com isso. Quer dizer, a ideia da transgressão, que é profundamente ligada com a festa, tem a ver com a ideia de orgia, que está na tragicomédia Orgia do Zé Celso. Então, também
é preciso pensar os balanços existentes entre Com uma certeza. coisa e outra, não é? Com certeza, perfeito. Bem pontuado, Edelcio, bem legal a gente ter essa precisão aí. Bom, nós vamos sair agora da festa, mesmo calvinista, e vamos para um assunto mais pesado. Nós vamos para a censura. Um outro capítulo do teu livro, que tem um nome ótimo, Censura, dois pontos, o dispositivo. Achei esse nome delicioso. Então, o Edelcio, você caracteriza a censura de uma forma muito interessante, porque você a define como um território amplo e polimorfo, ao sabor dos sujeitos diversos que transitam pelos espaços sociais e políticos, visando a conformação de subjetividades, evidentemente. Achei muito interessante, Edelcio, a tua análise sobre o não dito, sobre os subterrâneos da rede de conexões que sustentou a censura no século XX no Brasil. Você traz um exemplo muito feliz, e você, mais de um, aliás, e você salienta aquilo que você mesmo denomina de múltiplos tentáculos de ação da censura. Você menciona de uma forma enfática o quanto na censura brasileira, principalmente no período do governo militar, o âmbito político e o âmbito da moralidade estão entrelaçados, visando justamente a conformação de certas subjetividades. Eu levantei duas questões, Edelcio, que são totalmente independentes uma da outra, mas dois temas que essas afirmativas me suscitaram. A primeira é uma afirmativa, você traz um rol muito grande de pensadores, de historiadores, que se voltaram para a questão, e você traz à tona a Maria Rita Kell, psicanalista sobejamente conhecida, que discutindo a censura, ela aborda o tema do esquecimento que produz sintoma, o que ela considera da ordem do recalque, na medida em que ele continua como sintoma, né? E a Maria Rita pergunta se é possível falarmos do inconsciente social, porque ela afirma que se o sintoma não for trabalhado, ele tenderia a se agravar com o passar do tempo. Você conclui, Edelcio, lembrando que uma das tarefas do historiador seria a recomposição e a análise do trauma. E aí eu te pergunto, Edelcio, eu achei essa noção muito interessante, mas ela me suscita a seguinte questão: você considera que essa recomposição e análise do trauma, ela está incompleta em relação à nossa história recente, ou ela nunca não chegou a ser efetivada? Ela está incompleta ou ela está ausente? Como é que você operaria essa recomposição e análise que você destaca? No que consistiria essa recomposição e análise do trauma? Eu fiquei muito curiosa para ver como é que você vislumbra essas empreitadas. Veja uma coisa. A primeira colocação eu considero importante nesse capítulo, ligado com a questão da censura, é a própria natureza da censura. A censura, ela é um arbítrio. Ela é sempre exercida em nome de um arbítrio. E exatamente por ser um arbítrio, não pode ser dito, porque senão ele revela o caráter unipersonal, por um lado, e, por outro lado, o caráter, digamos, autoritário e retrógrado daquele que está operando a censura. Então, a censura ela vai aparecer sob um nome muito eloquente de razões de Estado, que é aquilo que ninguém sabe o que é. Aham. O que é uma razão de Estado? A vontade do rei. Essa frase foi dita pelo Luís XIV. Entende? Foi ele quem disse que são razões de Estado. Razões de Estado não se discute. Agora, como o Estado sou eu, ele também disse isso, tá certo? Também Ninguém disse. pode discutir as minhas razões. Acabou. Acabou. Bom, então, esta eu acho que é a chave do meu raciocínio no desenvolvimento de todo o capítulo. E é por isso que depois eu vou invocar, vou trazer o texto da Maria Rita, que é uma psicanalista. Porque esta questão ela tem a ver com uma profunda autocensura interna do indivíduo que promove ou faz a censura.
Entende? Quer dizer, aquele que age para censurar é porque ele tem algo de muito grave dentro dele que ele não permite que aflore. Tá. Então, é aí que eu vejo um jogo dialógico, não é? Entre, digamos assim, o dentro e o fora. Então, o modo como a censura vem a se produzir e vem a se manifestar. Você falou sobre a questão com o trauma. Na realidade, este percurso eu retirei do Michel de Certeau. Michel de Certeau é um historiador extremamente importante, foi um historiador extremamente importante, e ele tem uma dupla formação que sempre me pareceu extremamente curiosa. Ele era padre e ele era psicanalista. Como ele conseguia conciliar as duas coisas, eu não tenho a menor ideia, não faço a menor ideia. Mas, de qualquer modo, ele tinha, em cada mão, ele tinha uma dessas habilidades, digamos assim, tá bem? Mas o que é fundamental, quer dizer, é que Michel Certeau foi um historiador. E ele, então, ao se debruçar sobre a história, quer dizer, ao encarar a história, ele sempre coloca essa questão da revelação do trauma. Ele diz que a história ela deve sempre procurar aquilo que está entredito ou aquilo que está não dito. Perfeito. Entende? E essa Sim. seria a função do historiador. Quer dizer, o historiador vai falar sobre o passado, mas ele não pode ficar na superfície dos fatos. Ele tem que descer até a interioridade profunda que esses fatos possam vir a revelar, de tal forma a trazer para o presente algo que estava, não digo inexplicado, mas algo que não estava evidente, algo que estava exatamente, digamos assim, entredito, algo que estava não explícito. Tá? Tá, tá. Muito bem. Então, a partir desse raciocínio, e ele vai fazer. Ele tem um livro que é como se escreve a história. Então, é um livro no qual ele expõe toda a metodologia dele. Não é? E é nesse livro que ele vai fazer todas essas observações. Muito bem. Então, o que é que eu quis fazer aqui? Ao trazer as questões ligadas com o período da ditadura brasileira, eu procurei evidenciar como há muita coisa que ainda não está conhecida, muita coisa que ainda não está revelada a respeito dessa ditadura. Por quê? Porque nós não tivemos uma atuação verdadeira e eficaz da Comissão Nacional da Verdade. Com Ela foi certeza. instituída, mas ela foi violentamente cerceada. E nós todos sabemos que os militares se recusaram a prestar depoimentos. Ora, Sim. se os militares se recusaram a esses depoimentos, existem aspectos da história que nós nunca saberemos. Porque eles são as únicas testemunhas plausíveis para prestar esses esclarecimentos. Com Tá? certeza. Então, é a esse aspecto que Maria Rita se reporta no texto em Perfeito. que ela colocou. Por isso que ela vai dizer que quando existe um trauma pessoal, se esse trauma ele não é tratado num período razoavelmente curto, né, ele tende a se transformar num sintoma. Aham. E aí, então, eu usei essa mesma lógica para pensar a questão da história. Quer dizer, na verdade, não sou eu, é o Michel de Certeau. Para Certo. pensar essa mesma dinâmica. Quer dizer, traumas sociais, traumas históricos de países precisam ser tratados. Porque se eles não são tratados, eles tornam sintoma. E eu diria que nós estamos vivendo, Total. desde 2016, exatamente o Exatamente isso. sintoma deste trauma que não foi Não, suficientemente curado. total. Esse é o ponto. Você falando agora, parece que a coisa surge com uma força de evidência, assim, bem impressionante. A hora passou, né? A hora passou. E aí, Delcio, ainda dentro, como continuidade do tema da censura, eu queria trazer uma outra questão. Você comenta no final do teu artigo, do teu capítulo, que o dispositivo da censura, aí eu abro aspas, continua mordendo aqui e ali, como comprovam episódios recentes.
E aí eu exemplifico, assim, nós temos episódios bastante recentes que, entre eles, eu citaria livros infantis proibidos nas escolas. Em 2016, o cancelamento do espetáculo Exhibit B, do diretor sul-africano Brett Bailey, que foi cancelado da Mostra Internacional de Teatro. A performance La Bête com Wagner Schwartz, a partir da série Bichos, da Lígia Clark, em 2017. Agora, tem uma questão Toda a interessante. exposição do Queer Museu, lembra? Exato, Lá em Porto Alegre. com certeza. A lista é bastante Grande. caudalosa também, né? E então existem digamos, esses exemplos de modalidades de censura, de cancelamento, se vocês quiserem, e existem também outras modalidades que são filhas do cancelamento, como quando, por exemplo, de uma forma extremamente equivocada e realmente completamente paradoxal, alunos da Escola de Teatro de Porto Alegre se negam a encenar Nelson Rodrigues sob o pretexto de que ele é misógino. Ele era misógino. Claro que eu estou misturando aqui uma série de fatos que são de origens diferentes, que revelam pressões diferentes, ou, entre aspas, razões que não são de Estado, mas razões, motivações muito diversas entre si. Mas me chama a atenção o fato de que há uma outra modalidade de censura, que não é nem subreptícia, que é clara, que é evidenciada, e que foge a todos esses exemplos e a todo esse contexto do governo militar, e que desemboca nessas modalidades absurdas que a gente acompanha hoje, de um espetáculo não poder ser exibido dentro de uma mostra internacional, nem a partir de uma discussão aberta que se pretendeu fazer sobre ele. Nem isso foi aceito pelos detratores do dito cujo espetáculo. E você tem alunos de teatro que, em função de oposições pretensamente decoloniais e coisas do tipo, vem com essa de que não dá para aceitar Nelson Rodrigues, como também não dá para aceitar Shakespeare, porque seria misógino. Então, nós temos, assim, uma variedade, digamos, uma modalidade recente de censura que foge completamente aos padrões que a gente conhecia até então. Então, é um assunto difícil, um assunto áspero, mas o que que isso evoca para você? O que que isso te traz à mente? Como é que você encara essas modalidades recentíssimas de censura? Elas respondem a objetivos muito diferentes, não resta dúvida. Sem dúvida. Eu acho que nós estamos aqui em territórios diferentes. Então, este é um primeiro dado que eu acho que precisa ficar claro. Não é? Uma coisa é a censura de Estado, uma coisa é a censura instituída enquanto tal. A outra são as pequenas censuras que vão se processando em todos os planos. Não é só no plano artístico ou no plano que nós ainda podemos tomar, no plano social amplo, que estão representados por esses espetáculos, pelos livros apreendidos, pela mostra que foi proibida e tantos outros exemplos que nós poderíamos citar. Nós temos também a censura nos condomínios, não é? Quer dizer, nos nossos prédios. São aquelas pessoas que nos olham torto, não precisam dizer nada. Eu acho que nós estamos vivendo, agora então falando desse outro ponto de vista, né? Eu acho que nós estamos vivendo hoje, Malu, uma luta extremamente áspera, uma luta extremamente difícil com relação às fake news e com relação aos fundamentalismos, principalmente. Então, o que é que nós podemos pensar a esse respeito? O fundamentalismo, ou os fundamentalismos, eles todos se apoiam sobre sistemas de crenças. E estas crenças, elas são tomadas como convicções. E elas não admitem discussões, elas não admitem qualquer tipo de diálogo possível sobre elas. Eu li há pouco, ainda hoje pela manhã, um artigo no qual o autor falava isto. As armas clássicas do liberalismo não conseguem dialogar com esses fundamentalistas, com esses fundamentalismos que estão criados. Então, os próprios mecanismos do direito liberal, que é o que nós temos no Brasil também, entre outros países, não é? Mas é o que nós temos aqui, né? Não são hábeis o suficiente para se contraporem
a esses discursos, que são discursos fundamentalistas, por um lado, ou fake news, por outro. Entende? Por quê? Porque nós estamos vivendo um período no qual estes discursos eles não aparecem na sua inteireza. Eles não aparecem de uma vez só. E eles não aparecem plenamente configurados. Eles são esmigalhados. Nós estamos aqui num período de pulverização. Então, o que ocorre? Uma pessoa fala uma coisa, o outro, a partir daquela primeira fala que foi colocada, faz uma espécie de dedução, acrescentando algum dado. Aí vem um terceiro que vem e estabelece um comentário sobre aquilo que já foi dito anteriormente. De tal modo que, quando você tem ali 10 pessoas se manifestando, você tem uma espécie de narrativa que está construída, mas que não tem um autor. Você tem 10 autores, porque cada um contribuiu com uma parte, com um determinado, com uma nuance dentro da narrativa. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim, Então, sim. fica muito complicado para você identificar quem é o autor e, eventualmente, quando for o caso, puni-lo. Entende? Quer dizer, incriminá-lo de alguma maneira, porque ele está dissolvido. Então, esta é a tática que a extrema-direita vem utilizando exatamente para produzir estas narrativas fundamentalistas que estão absolutamente disseminadas nas nossas redes sociais. E que constituem um aspecto extremamente significativo e importante da nossa do estágio da nossa atual convivência social, que eu diria que é uma espécie de pântano, entende? Quer dizer, é uma espécie de terreno movediço, no qual nós nunca temos certeza plena de onde estamos pisando, e nem aonde vamos dar, e para onde podemos dar o próximo passo, entende? Então, isso coloca os verdadeiros democratas e os verdadeiros defensores da democracia numa situação de encurralamento, porque não percebemos exatamente como podemos fazer para sair desse pântano, ou para remover esse pântano e trazer a conversa e a discussão para efetivamente o plano das ideias. Então, aí nós vamos ter manifestações. Eu desconheço o episódio de Porto Alegre que você mencionou, da não quererem fazer a peça. Mas eu fico pensando que, eu perguntar para eles, mas por que razão não montar a peça? Entende? Quer dizer, a alegada misoginia é suficiente? É um argumento válido? É um argumento válido sobre que circunstância? Quer dizer, como pensar um autor brasileiro que tem uma história extremamente significativa em termos de dramaturgia no Brasil, a partir apenas deste elemento? Ora, se for um elemento único, todos nós poderíamos ser chamados de misóginos, por uma razão ou por outra, entende? Quer dizer, então, isso não pode ser tomado como um absoluto, me parece. Entende? Do meu ponto de vista, e aqui estou pensando do ponto de vista democrático. Quer dizer, você não pode pensar isto como um elemento que aniquile completamente a obra e a vida daquela pessoa. Quer dizer, você faça o cancelamento dessa pessoa. Cancelar uma pessoa é matá-la. Com certeza, Significa isso, não é? Com certeza, com certeza. Um óbice incontornável, né? Realmente, é onde nós estamos. Bom, uma outra questão que me agrada muito pensar, Edélcio, é o capítulo sobre o teatro jesuíta, Agruras da Inconstância. Nesse capítulo, você mostra que os estudos teatrais começam a se interessar pelo teatro jesuíta só a partir do modernismo brasileiro. Antes disso, ele não merecia atenções e pesquisas. E aí você vai citar que mesmo os grandes críticos brasileiros, como Décio Almeida Prado, Sábato Magaldi, nunca chegaram a tratar o teatro jesuíta do ponto de vista do indígena que estava sendo catequizado / colonizado. Tá?
E, ao mesmo tempo, você traz alguma coisa que fica mais, digamos, alguma coisa que você salienta, você dá forma muito claramente, você traz a visão de certos xamãs e pajés que acreditavam que os brancos talvez fossem oriundos das terras sem mal, provenientes da outra margem do oceano. Isso é muito bonito pensar, a outra margem do oceano, né? E você, então, nesse rastro, você vai mencionar vários estudiosos que contribuíram para alargar a ótica desses estudos sobre o teatro jesuíta, que é, digamos assim, a célula máter do nosso teatro, né? Aliás, ele nasce com esse viés pedagógico, de adestramento, de aniquilamento, mas não deixa de ser um viés pedagógico. Então, você vai trazer alguns estudiosos que contribuíram para alargar a ótica dos estudos sobre teatro jesuíta, e especialmente Alfredo Bose, que salienta a violência simbólica da catequese, como não poderia deixar de ser, e da colonização, de modo mais amplo, mas ele enfatiza, isso me pareceu muito interessante. O Bose enfatiza que a representação do sagrado naquele teatro constituía uma terceira esfera simbólica, que não era nem a teologia cristã e nem a crença tupi. Isso me parece ser uma chave interessantíssima para se pensar alguma coisa que fosse um pouco mais próximo do que a gente imagina que teria sido a ótica indígena sobre esse teatro. Então, uma terceira esfera simbólica que realmente escapa à teologia cristã e àquela crença tupi. E aí você vai trazer à tona um fenômeno que eu não conhecia, que eu achei interessantíssimo conhecer, pelo menos abrir o apetite para, que é o conhecimento das ditas santidades, que você vai mencionar, que me pareceu assim um veio lindíssimo. Você vai falar de santidades como manifestações que derivam de práticas rituais e teatrais indígenas, calcadas na mestiçagem, no hibridismo, nas inversões, nos pastiches, em suma, na famosa carnavalização que já, de alguma maneira, emerge desse contato entre o cristianismo e os rituais indígenas. Então, eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso, Edelso, que me pareceu tão interessante, tão realmente surpreendente. Que Pois que... é o capítulo que eu mais gosto do livro. Ai, que bom. E ele também é um dos mais recentes. Eu escrevi poucos anos atrás agora, uns 3 anos atrás. Bem, em primeiro lugar, o livro do Bose me abriu várias perspectivas. É um livro que eu li agora, mais recentemente, não é um livro assim de leitura antiga, e me chamou muito a atenção pela argúcia com que o Bose trata essas questões no plano decolonial, porque ele pensa essas questões da aculturação, não é, a partir da perspectiva dos indígenas, e não a Pois é. partir da perspectiva do branco. Isso é lindo, Então, isso é maravilhoso, lindo. em primeiro lugar. E aí, quando ele vai falar sobre o Anchieta, ele vai falar exatamente a partir dessa perspectiva, quer dizer, a perspectiva dos índios. Qual é a perspectiva que as nações originárias poderiam ter em relação àquelas cerimônias todas que eles estavam vendo ali na frente deles e que eles não entendiam muito bem? É claro que, com o passar do tempo, os missionários, eles sempre foram muito enfáticos em dizer que os nossos indígenas captavam muito rapidamente tudo aquilo que lhes era ensinado, o que mostra que eles eram muito inteligentes, quer dizer, eles eram capazes de perceber, mesmo sem compreender muito bem a língua, mesmo sem compreender o que aquela gesticulação toda queria dizer e tal, eles eram capazes de reproduzir aquilo. E ficavam contentes quando os padres ficavam felizes de perceberem que eles estavam assimilando, não é, todo aquele ensinamento que lhes era transmitido. Só que aí é que tem a questão colocada pelo Eduardo Viveiros de Castro, que eu uso também aí nesse capítulo, não é? Que é perceber o que é que se pode chamar de tradução. Esta é uma expressão que vai aparecer no Bose, né, e que depois vai ser retomada pelo Viveiros, que é, no contato entre duas culturas,
como é que se pode pensar a questão da tradução de uma língua para outra língua. E aí ele vai dizer que... E aí vige aquilo que nós sabemos que o Haroldo de Campos nos colocou com muita clareza, entendeu? Quer dizer, quando você tem tradução, você tem traição. É claro, porque existem significados na língua de destino que não constam da língua De de origem. partida. Uhum, Certo? uhum, uhum, Portanto, não há como traduzir. E uhum. aí, então, o Boss explora um pouco esse aspecto, exatamente nesse trecho que você se referiu, quando o Anchieta, na impossibilidade de encontrar termos adequados, não é? Ele faz ajuntamentos de palavras da língua geral, Isso. compondo novas palavras, palavras que até então eram inexistentes. Não é? E, com isso, ele vai criar o que o Bosse chamou de uma terceira teologia, que não era Isso. a teologia branca, católica, não era o que se pode chamar de uma teologia indígena, tá? Mas era uma terceira coisa. E é essa terceira coisa que foi criada que vai estar na base da santidade. Então, a santidade indígena, ela não é nem a as representações brancas, que eram realizadas não só por Anchieta, mas por todos os demais clérigos, né, que estiveram no Brasil, franciscanos, entre outros e tal, e também Uhum. não era o que se pode chamar de uma teologia indígena, no sentido das suas crenças originais, mas era um pastiche, era exatamente um híbrido, um produto híbrido dessas duas coisas. E aí os indígenas, que são os sobreviventes desta saga, digamos assim, ou sobreviventes dessa aculturação, vão conduzir estes rituais na direção que lhes interessa. E ele vai se constituir mais plenamente, né, mais materialmente falando, em torno disso que foi chamado de santidade. Então, as santidades, elas serão operadas por indígenas, mas não Certo, são mais indígenas, digamos assim, são indígenas aculturados já. certo, certo, sim, Eles não são mais os originais. sim, sim, Entende? sim. Então, porque aqui Uhum. nós já temos uma passagem, quase um De século e tempo, meio depois da descoberta, não é? Então, estas santidades vão mesclar parte da teologia cristã com parte da teologia indígena e muito do imaginário possível a quem estivesse ali envolvido. ouvido. Então, vai gerar esse terceiro produto. E que eu, na finalização do capítulo, encaminho para a base de tudo isso que nós conhecemos como messianismo. Perfeito, Ou perfeito. seja, todos esses surtos milenaristas que nós conhecemos do Brasil, não é? Em várias regiões, têm a sua base nessas crenças proféticas vindas dessas santidades. Nossa, Edelcio, mas você está mexendo com um ponto fulcral da história do Brasil quando você afirma isso. Você está botando o dedo num ponto importantíssimo, porque o messianismo e o milenarismo continuam existindo, eles não Sim, terminaram, claro, claro. estão Sim, aí, vivíssimos. claro. É claro que Então, hoje já incorporou muito da cultura de massa. com certeza, com certeza. É Não outra é, forma de manifestar. é, É, não é, é. é claro, hoje o milenarismo ele muda com o tempo. Mas quando você chega, por exemplo, você lê Canudos, você lê os Os Sertões, sertões. não é? Uhum. Você reconhece ali uma série de rituais de origens pagãs, quer dizer, a origem vem do indígena. Não é? As plantas que são utilizadas, das benzeduras, e a mistura de cruz com, com atributos ligados com o raio, que vem dos Certo. indígenas, entende? Aham, Então, é aham. um sincretismo, é um pastiche total de símbolos e de elementos, entende? Que é extremamente eficaz, por um lado, e, por outro lado, extremamente eloquente. Eu Nossa. acho que quem mais soube captar esses sinais
em termos de cena brasileira, foi o Zé Pois é. Celso. Celso, total, total. Quer Foi dizer, o Zé quando Celso. você tem encenação nos sertões, ele abusava disso tudo, né? Total, Em todos os total. espetáculos, os 5 espetáculos diferentes, né, que foram feitos, ele utilizava isso de um modo brilhante, Brilhante, brilhante. brilhante, brilhante. Inclusive, toda aqueles comentários que você faz a respeito das perorações dos jesuítas, dos arroubos e dos excessos da retórica e da eloquência, aquilo remete direto aos próprios sertões do Zé Celso. É muito Sim, interessante isso. exatamente. Até porque o próprio autor, o Euclides, era um grande retórico, não é? Total, Então, a gente vai perceber que aí há uma coincidência há um sincronismo, não é? Quer dizer, aham, é verdade. entre o conteúdo tratado pelo Euclides, o Aham, próprio Euclides enquanto expressividade, não é? Que também é retórico, e a atribuição, e ele tratando principalmente de um pregador, quer dizer, o pregador é o sujeito nossa, que é é o verdade. mestre da retórica. Com certeza, com E o certeza. Zé Celso soube aproveitar muito bem. É verdade, é verdade. Mas eu fico pensando também que nessa descoberta que eu fiz lendo o teu capítulo sobre as inversões, os pastiches que caracterizam aí as chamadas santidades, é interessante que a gente vê que nós estávamos fadados a sermos carnavalescos mesmos. O carnaval vem pela via negra e vem pela via indígena. Então, é fascinante ver isso. Por onde a gente se vira, a coisa estava lá em germe. Exatamente. É isso que me parece maravilhoso na cultura popular brasileira. Não importa por onde você entre, você sempre vai ter uma saída, e essa saída será o carnaval. Quer dizer, ou melhor, a carnavalização. Carnavalização. A carnavalização. Todas as manifestações da cultura brasileira, elas têm uma base sólida, indígena por um lado e de negros por outro lado, Do outro tá? lado. Aham. Mesmo quando ela aparece com uma certa capa branca vinda dos colonizadores. Quando você pega, por exemplo, cavalhadas, quando você pega algumas manifestações que parecem inteiramente brancas, tá? Aham. Pelo menos na sua superfície. Tá? Mas quando você vai ver por trás, você vai vendo como ela, na realidade, esconde, ou melhor, ela está funcionando como um anteparo apenas branco, mas para outros elementos que têm a sua origem indígena, por um lado, e negra, por outro lado, Pronto. estão incrustados por trás. Então, Perfeito. ela sempre constitui um material muito amplo, não é? E, ao mesmo tempo, com uma terceira dimensão muito profunda. E sempre nós vamos encontrar essas manifestações. Isso me parece fascinante. É Eu, fascinante. eu tenho uma verdadeira fascinação por isso tudo. Não é à toa que os antropólogos do mundo inteiro realmente se dedicam a essa fascinação, mergulham nela, né? É fabuloso mesmo, é fabuloso. Ah, bom, aí, Edelcio, eu acho que queria convidar você para entrar um pouco nas dimensões políticas da cena teatral hoje. Eh, Nós estamos vivendo um momento em que as questões identitárias, as questões de gênero e sexualidade, têm ganhado proeminência de uma forma muito intensa, e o fenômeno não é apenas brasileiro, o fenômeno é mundial. Nós temos, então, contingentes da população subalternizados que, de alguma maneira, reivindicam o seu espaço de manifestação, através dos quais novos lugares de enunciação são conquistados. E acontece realmente aquilo que o Rancière, tem acontecido realmente aquilo que o Rancière chama de uma outra partilha do sensível. Pessoas desprovidas de Pessoas cuja voz não era reconhecida passam a ter sua voz reconhecida. Pessoas cuja voz, aparentemente, como diz o Rancière, emitiam apenas ruídos, passam a emitir discursos. E então esse é uma nesses acontecimentos teatrais mais recentes, você tem a história, a memória, conflitos que mobilizam a cena, que atravessam a cena e que se evidenciam dentro dessa cena. Você tem o campo da performatividade, da performance, que se torna um terreno privilegiado de ações que carregam certamente um cunho político.
Então, eu queria te perguntar, Edelso, como é que você vê hoje a teoria da cena, a teoria teatral, no âmbito do teatro que milita contra o racismo e a favor dos segmentos LGBTQIA+, no quadro da crescente consciência do nosso processo colonial. Quer dizer, como é que fica como é que ficam essas modalidades teatrais que nós estamos começando a conhecer, que nós estamos apreendendo e que vieram assim como uma espécie de uma panela de pressão que explodiu de uma, assim, não vou dizer que seja de uma hora para outra, mas a eloquência delas e a frequência delas foi absolutamente explosiva e data de difícil datar, mas é alguma coisa em torno de 20 anos e por aí, eu diria, algo por aí. E como é que fica a teoria do teatro hoje diante dessas manifestações? Porque se de alguma maneira ela já é alguma coisa a ser pensada com cuidado até o começo do século XXI, agora ela muda de cara, ela muda de âmbito, ela muda de feições. A gente pode falar de uma teoria do teatro em relação a essas manifestações tão recentes, ou a gente precisa de alguma maneira de se valer de elementos de outras ciências humanas para, de alguma maneira, montar ou elaborar ou lançar bases, germes de uma possível teoria do teatro que, de alguma maneira, ajude a compreender esses fenômenos tão recentes. Bem, você está me propondo defender uma tese. Então, eu vou me inscrever com você lá no seu programa, tá? Tá E bom. vou obter um segundo doutoramento. Ótimo, venha. Não é fácil, não é? Você não está me propondo uma conversa infinita. Em primeiro lugar, eu penso que o que nós chamamos de teoria teatral, ou que nós costumamos chamar de teoria teatral, ela Uhum. é um afunilamento, digamos assim, de uma noção primária que foi construída na Grécia clássica, que é a mimesis, a teoria da Ok, mimesis. perfeito. Então, todo o teatro ocidental, ele de alguma maneira tem relação com esta noção primária de mimesis. É claro que, ao longo dos tempos, a noção de mimesis se alterou. Ela foi adquirindo novos significados ou novas abrangências aqui e ali. Mas Uhum, ela nunca deixou de existir. uhum, Então, eu penso que, hoje, quando nós vamos observar muitas dessas manifestações a que você se referiu, manifestações decoloniais, manifestações antirracistas, manifestações em prol de uma identidade LGBTQIA+, por exemplo, ou outras, que passa pela gordofobia, passa pela ecologia, passa por, enfim, uma série de outros temas que estão hoje colocados na arena social. Nós vamos encontrar embates extremamente poderosos. Tá? O que é que se contrapôs à mimesis? A uhum. performance. Performance, perfeito. Então, Uhum. quando nós vamos, quando é que nós vamos começar a perceber estas manifestações desse universo a que eu me referi, em termos de cena no Ocidente? Exatamente depois da eclosão da performance. Então, é quando vão começar a surgir os primeiros espetáculos, não é? Que são focados sobre esses novos temas. Temas ligados com as questões das lutas antirracistas, Racistas. Uhum. questões que são ligadas com a luta LGBTQIA+, de um outro lado, a luta das mulheres, principalmente, talvez as mulheres tenham sido as Uhum. iniciadoras exatamente desse processo. Não é? Isso lá pelos anos 70, anos 80 do Isso. século passado. E que veio numa maré montante até desembocar agora no nosso século XXI. Então, aqui no Brasil, eu acho que a intensidade desses espetáculos começa a se manifestar mais ou menos depois de 2010. Uhum. Uhum. Tá? Perfeito. 2008, 2010, mais ou menos. Começam a aparecer as primeiras manifestações. Então, quase sempre são espetáculos unipersonais, quase sempre são espetáculos de autoficção, onde o indivíduo chega ali, eu estou chamando de indivíduo para generalizar e não criar Certo. disparidades. Sim. O indivíduo chega e se coloca em cena como ele mesmo,
falando em nome dele mesmo. Dele próprio. Então, aqui nós temos uma recusa da mimesis e, portanto, uma recusa da teoria teatral, tal como ela era suposta, tal como ela era praticada, ou tal como ela era, digamos assim, tal como ela servia de diretriz para alguma coisa. Perfeito, perfeito. Certo? Então, a partir daí, esses espetáculos vão ganhar uma dinâmica própria, quer dizer, vão ganhar uma densidade e vão ganhar uma configuração muito própria, muito identificada, muito colada mesmo aos corpos desses intérpretes, de Sim, tal modo sim. que muitas vezes não se pode separar. Quer dizer, aquele espetáculo foi feito por aquele indivíduo e só pode ser feito por ele. Então, nós podemos dizer que temos uma recusa da representação. Sim. Nós entramos num território, entende, aqui agora, que me parece altamente problemático. Com certeza. Entende? Altamente problemático, que é o da recusa da representação. Então, se o teatro recusa a representação, ele ainda continua sendo teatro? Ou o nome já não corresponde à pessoa, entende? Ou seja, não podemos mais chamar de teatro a essas manifestações, ainda que elas queiram ser teatro, entende? Ou elas se apresentem enquanto teatro. Sim. Mas será que elas são verdadeiramente teatro? Todos nós sabemos que a teoria teatral, agora de um modo mais próximo a nós, vamos pensar do século XIX para cá, quando o drama se consolidou, o drama se consolidou em torno de alguns elementos fundamentais, entre eles a ideia de personagem e também a ideia de conflito. Tá? Então, o que nós vamos observar? O personagem burguês, ele é, sobretudo, uma individualidade, ou seja, uma subjetividade. E o Peter Zonde é muito enfático, e o Sr. Hegel, que é o antecessor dele, também é muito enfático, em relação à questão do individualismo, ou da individualidade deste ser, desta personagem. Por quê? Porque são personagens burguesas, quer dizer, são personagens que estão cultuando o eu no seu mais alto grau. Então, o que é que nós vamos observar? O teatro do drama, ele é o teatro, sobretudo, da personagem. Ele é o teatro centrado sobre o indivíduo. E isso foi carreado para o melodrama, carreado para o cinema de Hollywood, foi carreado para a novela de televisão. Então, e atualmente pelas séries todas que a Globo está produzindo. Então, o que é que nós vamos observar? O centro de todas essas manifestações é sempre uma personagem, e, em geral, problemática. Uma personagem problemática. Perdeu a mãe, perdeu o pai, brigou com o marido, foi vítima de, não sei, uma chantagem, não sei quando, e assim vai. Quer dizer, nunca é uma pessoa do cotidiano. É sempre alguém que, em algum momento da sua vida, teve algum tipo de trauma, algum tipo de desajuste. E é por isso que se torna um personagem dramático. Não é? Ou seja, vamos explorar exatamente quais são os seus conflitos internos. Ou então, o seu modo de ser interno em relação ao meio exterior no qual ele vive e que produz conflito. Sim, sim, sim. Certo? Então, quer dizer, esse é o grande caminho que a dramaturgia, vamos dizer assim, o drama seguiu até hoje. Quer dizer, é por isso que eu tenho problemas com o drama, entendeu? Porque eu acho que o drama é uma forma desgastada e é uma forma que hoje é uma forma alienada. Quer dizer, é uma forma que está totalmente dominada pela indústria cultural. Cultural, total. Então, nessas alturas do campeonato, o que é que nos resta enquanto teatro? Sair do drama. Total. Entende? Quer dizer, sair do drama, ir para outro caminho que não seja esse da personagem e o do conflito. Ou, pelo menos, da personagem tal como ela se apresenta e do conflito tal como ele se apresenta. Perfeito, perfeito, perfeito. Dizer, nós teríamos que encontrar aqui outros modos de colocar os eventuais problemas, tá certo? Isso possa acontecer,
E pensar, sobretudo, eu diria, num teatro que procure não a subjetividade, mas a coralidade. Coralidade, perfeito, perfeito. Entendeu? Ou seja, busque o coletivo e não busque mais este indivíduo que fica apequenado, que fica diminuído, que fica quase que reduzido a um estereótipo. Perfeito, Entende? perfeito, Que perfeito. nós costumamos encontrar no streaming e na novela de Exato. E televisão por e aí por afora. fora. Entende? Então, quer dizer, reencontrar através da coralidade, ou seja, do múltiplo dos indivíduos. As pessoas não deixarão de ser indivíduos, mas Com elas não certeza. estarão mais sozinhas. Essa é a grande diferença. Não estarão mais sozinhas Não e elas estarão agora sozinhos. pertencem a um grupo, elas pertencem a uma classe, elas pertencem a uma coletividade. Elas não são mais seres soltos, entende? Seres Sim, sim, atomizados. atomizados, atomizados. Não, e é interessante quando você para pensar que dentro do coro não há necessidade de que todos estejam fazendo sempre a mesma coisa, há necessidade de que Exatamente. haja Sim, o elo que os liga de uma forma nítida, mas você pode ter ações diferentes ou coisas do tipo. sem dúvida. Perfeito. Essa é a verdadeira coralidade. É verdadeira A coralidade. coralidade grega, que é daí que eu estou pensando, a Você está coralidade grega. pensando na grega, A exatamente. coralidade grega, ela não tinha esta ideia de que todo mundo tinha que fazer igual. Ela Exato. não era cancan, ela não era aqueles espetáculos do Folies Bergère, entende? Que se fazia nos Estados Unidos na década de 30, que tinha que levantar. As moças eram Pernas todas medidas do mesmo tamanho e a perna tinha que subir no mesmo no modo. grau. Não é Uhum, isso, entende? uhum, uhum, Oralidade significa uma ação coral, uma ação coletiva. E ponto, acabou. Como cada aham, um vai fazer, problema de aham. cada um. Aham. É muito interessante, porque tem um espetáculo recente do Tiago Rodrigues, que é uma retomada da Ifigênia, que lida muito bem com essa questão da coralidade em cena. E eu estou pensando muito na importância do Sarrazak também, quando ele levantou esse tema, quando ele falava da fragmentação e da multiplicação de frações de personagens dentro da dramaturgia e assim por diante. Não, esse Sim, tema é outro. Você já tem um esboço de um artigo, Edelcio, estou te ajudando. exatamente. E acho que nós estamos aqui, Malu, acho que no nosso horário, não? No nosso Estamos horário, acho que sim. falamos Acho que sim. bastante Acho que sim. e foi muito bom. Eu adorei ouvir Que bom, você, as que suas bom, colocações, que o bom. modo muito inteligente com que você capta questões que nem sempre É, estavam formuladas para mim, entendeu? Então é muito interessante ouvir um leitor, e um leitor, é, nesse caso, um leitor bem informado, com claro. certeza. Só para acabar, Edelcio, arrematando ainda em cima da ideia de coralidade como sendo um caminho possível para a gente pensar essa, digamos, uma o reverso da atomização, como você mencionou agora, eu estou me lembrando de uma frase do Olivier Neveu, que você provavelmente conhece, deve ter cruzado com ele aqui quando ele veio ao Brasil há algum tempo atrás, quando o Neveu tem um livro muito provocativo que se chama Contra o Teatro Político, que é uma grande ironia, uma grande provocação, Eu e ele conheço. diz, você conhece, é uma delícia aquele livro, é realmente ácido. Mas é muito interessante quando ele diz o seguinte: o nosso desafio é descobrir a política quando ela se reveste de formas inéditas. Sim. Que acho que é uma frase muito legal, e você já dizia isso quando você escreveu sobre o Arena e o Oficina. E a gente tem que continuar pensando isso. Veja, Malu, desde então, desde aquela época e até hoje, eu sempre pensei isso, desde que eu me entendo, desde que eu entendo que a Sim, política precisa ser renovada. Quer dizer, a política que nós conhecemos, os métodos políticos que nós conhecemos, as atitudes políticas que nós viemos assumindo ao longo desses tempos, estão todas equivocadas. Deu no que deu. deu Deu no que deu. nisso que está aí. Então, isso é a maior comprovação de que elas não funcionam. Quer dizer, esses Total, métodos não funcionam, que é preciso repensar as estratégias, que é preciso redefinir o próprio campo político. com Entende? Quer dizer, certeza. o que é político hoje? Entende? Porque a política, ela é dinâmica, ela acompanha a transformação do mundo.
E não se pode pensar nas fórmulas do Lenin. Elas foram extremamente brilhantes lá em Naquele contexto. 1917, entendeu? Mas hoje em dia não funcionam mais. De jeito nenhum, Tá? de jeito nenhum. Ele foi um Perfeito. grande estratego, mas um estratego ligado ao seu tempo. Hoje nós precisamos de novos estrategos. Hoje nós precisamos de novas estratégias. Né? Com E certeza. aí, então, me parece que o Rancière tem toda a razão. É nesse sentido que ele me é um pensador muito simpático. Eu gosto muito do Rancière. Eu também. Porque o Rancière pensa exatamente por aí. Aham. Ele recusa a palavra fácil, entende? A fórmula fácil. Nossa, Edelcio, que legal! Estamos abrindo, nosso apetite está aberto para várias trilhas, abrimos vários caminhos aí. Edelcio, um prazer bater esse papo público com você. Realmente uma situação inédita assim para nós, mas muito, Sim. muito legal. E muito legal quando a gente tem uma cumplicidade aí muito antiga e como nós nos cruzamos em diferentes fases das respectivas vidas, e agora estamos aqui, você reiterando, reafirmando alguns princípios, algumas premissas que se revelam cada vez mais consistentes. Como bom professor que você sempre foi, muito antes de ser professor. Eu acho que eu nasci professor. Né? Tem um pouco isso mesmo, tem um pouco isso, tinha o dom. Malu, eu adorei poder bom. estar aqui com você. Que bom. Adorei todas as perguntas que você fez, extremamente instigantes e que me colocaram numa perspectiva de pensamento também instigante. Eu acho que eu vou seguir o seu conselho e pensar em alguns novos artigos a partir dessa conversa. Ah, legal, maravilha, Edelcio. Muito obrigado. Te Obrigada a agradeço vocês. muitíssimo ter participado dessa conversa. Para mim foi uma grande honra e, ao mesmo tempo, também foi extremamente agradável podermos passar esse final de tarde aqui. E para todos aqueles que estão, então, aqui sintonizados nessa conversa, eu apenas quero reiterar que estamos aqui lançando o meu último livro, que é Grafos, Escritos Nômades sobre a Cena, que deu origem a vários dos temas que nós tratamos aqui ao longo dessa conversa. E espero que nós possamos nos encontrar em outros momentos, em outras circunstâncias. A todos, então, até logo. Até lá, abraços.